Oi, pessoal, vamos falar hoje sobre o nosso sistema imune, classicamente também chamado de sistema de defesa, e a gente vai ver que, na verdade, ele é muito mais do que simplesmente um sistema de defesa, ok? Bom, gente, o sistema imunológico ele é muito mais um sistema de triagem e resposta para a manutenção da integridade do seu organismo. Então, constantemente, o seu sistema imunológico ele está fazendo, né, a manutenção dos seus tecidos, verificando se tem célula morta, retirando células mortas, fazendo o estímulo. Por exemplo, se você lesionou algum tecido, digamos que você faz musculação. Na musculação, o que acontece? Você tem pequenas rupturas do tecido muscular. Essas rupturas de tecido muscular serão percebidas por quem? O estímulo para que essas células se multipliquem ou para que essas células hipertrofiem vai vir de quem? Do sistema imunológico. Então, é o sistema imunológico que percebe esses pequenos reparos que têm que ser feitos o tempo inteiro e sinaliza o seu corpo de que aquilo é necessário. Então, ele fica o tempo inteiro fazendo a triagem para a manutenção da integridade. Algumas vezes acontece de aparecerem células, por exemplo, do seu próprio corpo que estão alteradas. São as células que podem originar um tumor, um câncer. E essas células elas são combatidas pelo seu próprio sistema imunológico. Já existiu um estudo que estimou que a cada 5 minutos a gente produz uma célula potencialmente tumoral e que nosso sistema imunológico naturalmente sozinho ele dá conta, ele resolve essa situação. Por isso que é tão importante você manter a sua saúde em termos de vitaminas, em termos de nutrientes, para que o seu sistema imunológico ele esteja sempre capaz de combater essas células que naturalmente aparecem. Então, nessa primeira parte, a gente não está falando sobre defesa contra alguma coisa que invade o seu corpo, e sim sobre uma manutenção do seu próprio corpo. Para agir dessa forma, o seu sistema imunológico ele precisa ter 4 propriedades importantes. A primeira delas é especificidade. O sistema imunológico ele precisa reconhecer aquilo que é seu daquilo que está alterado no seu corpo, daquilo que potencialmente é um invasor, alguma coisa que pode te causar um dano. Então, essa especificidade do sistema imunológico é muito importante, né? Tanto no reconhecimento quanto na resposta. Diversidade. O sistema imunológico ele vai enfrentar diversos problemas, ele vai reconhecer uma série de alterações no seu corpo. E ele precisa ter diversidade de resposta. Se ele sempre responder da mesma forma, ele não vai ser capaz de lidar com todas as situações que ele vai encontrar. Sensibilidade. O sistema imunológico tem que ser capaz de encontrar algum problema, detectar um problema assim que ele inicia. Então, se você tem um organismo invasor, por exemplo, ele não precisa esperar que várias células estejam lesionadas e que você tenha um amplo exército de vírus e bactérias te invadindo. Se ele for capaz de responder já no início e detectar assim que esses organismos entram no seu corpo, isso vai dar uma resposta muito mais efetiva. Então, a sensibilidade é uma característica importantíssima do sistema imunológico. E a quarta e última característica, a aquisição de memória. Então, uma vez que você é apresentado a uma situação que potencialmente é um risco para você, você vai ter uma memória daquilo para, se você for apresentada a ela novamente, o seu corpo responder muito mais rápido. Então, aquela memória fica circulando no seu corpo para que você possa usar essa memória novamente e aí o seu corpo responder com mais sensibilidade, com mais especificidade. Então, essas propriedades também o sistema imunológico vai se adaptando para que você tenha sempre respostas muito eficazes. E aí vem, né, a parte de defesa do nosso corpo. Se eu estou me preparando para manter a integridade do meu tecido, obviamente isso vai perpassar por evitar invasões de qualquer tipo de organismo ou qualquer tipo de molécula também que queira potencialmente fazer um dano aos meus tecidos. Esse sistema ele vai ter, então, diversas divisões e classificações que não são excludentes entre si. Então, primeiramente, imunidade ativa e passiva. A imunidade ativa é aquela que o seu corpo ele vai reconhecer e vai produzir uma resposta ativando uma série de componentes desse sistema.
A imunidade passiva, como o próprio nome já diz, ela já está ali presente, você recebeu ela pronta, você não está produzindo ela e, portanto, também não produz uma memória. O sistema imune inato é aquele que ele já está preparado para uma resposta pronta. Ele não tem uma modificação da sua resposta. Ele é bastante sensível, ele tem uma certa especificidade, ele não é muito específico, né? E ele tem uma resposta sempre da mesma forma. Já a imunidade adaptativa, ela vai reconhecer aquele potencial patógeno, vamos colocar assim, ele vai produzir uma resposta que ela é altamente específica para aquilo que está te causando algum tipo de dano, né? Ou que tenha que haver o reparo. A imunidade humoral são as moléculas que são produzidas pelo sistema imunológico. A imunidade celular são mais células. Então a gente vai ver que todos esses sistemas, né, eles vão se entrelaçar. Na imunidade inata eu tenho componentes humorais e celulares, na adaptativa eu tenho humorais e celulares, e isso vai fazer parte tanto da imunidade ativa quanto da passiva, e a gente vai entender como isso funciona. Então, o sistema inato ele tem como característica ser inespecífico e atuar com aquelas respostas pré-programadas. Como primeiro componente, nós temos então as barreiras naturais, pele, mucosa, peristaltismo e secreções, né? Então a pele ela atua impedindo a passagem de qualquer substância, de qualquer elemento que vai danificar os seus tecidos. As mucosas, elas fazem aquele revestimento protetor, por exemplo, no estômago, evitando que o próprio ácido do estômago cause danos, né, na pele. O peristaltismo, ele permite a saída rápida de substâncias que potencialmente estejam te causando danos, ou de micro-organismos, por exemplo, quando você tem um vômito ou uma diarreia, né? Se percebe bem esse efeito do peristaltismo. E as secreções, como por exemplo a saliva, como por exemplo as secreções do nariz, que também são uma barreira de proteção. Os sistemas de alerta são o segundo componente, então basófilos e mastócitos são células envolvidas nesses sistemas de alerta, que são os sistemas de alergia. Então uma substância potencialmente perigosa para o seu corpo vai estimular essas células que vão liberar substâncias que vão causar então efeitos inflamatórios que você percebe e rapidamente se afasta daquele ambiente, daquela substância. Células fagocitárias são o próximo elemento, que são aquelas células, então, que elas têm como função rapidamente se livrar daquele organismo invasor ou retirar aquelas células que morreram do ambiente para poder estimular que uma regeneração possa acontecer. Elas são responsáveis também por apresentar ao sistema específico aquilo que está acontecendo na situação, para que o sistema específico veja se ele tem, né, elementos específicos para fazer esse combate. E as substâncias inflamatórias, que são as moléculas que são liberadas para estimular, então, que células se multipliquem, para estimular determinadas respostas que são necessárias naquela situação e também para fazer com que esse sistema e esse tecido depois retorne à sua situação normal inicial. Já o sistema adaptativo, ele tem uma resposta que é altamente específica. Como imunidade humoral, nós temos a formação dos anticorpos, então a principal molécula que vai estar presente ali é um anticorpo que ele é específico para aquela resposta. E no celular nós temos os linfócitos como células principais, linfócitos T e linfócitos B. Então a imunidade inata, ela vai fazer aquela barreira inicial, que ela leva poucas horas para começar, ou ela é imediata, né? Existem as barreiras que são instantâneas e imediatas, e existem aquelas células que vão ser estimuladas ao longo de algumas horas para fazer uma resposta. Já a imunidade adaptativa, ela vai levar alguns dias para
que a resposta seja efetiva. Então, essa imunidade inata inicia o processo para que a imunidade adaptativa possa ser estimulada e dar continuidade a esse processo. Os anticorpos são as moléculas mais conhecidas do sistema imunológico, são imunoglobulinas de defesa. Essas moléculas, elas se ligam a seus antígenos, que são então as substâncias contra o qual elas vão ter algum tipo de reconhecimento. Essa região do anticorpo, chamada de região variável, é a região que modifica de um anticorpo para o outro para que ele reconheça o seu antígeno. Já essa região da cadeia pesada do anticorpo é a região constante, é a região que se modifica de acordo com o tipo e a classe do anticorpo. Essa região vai se ligar a algum componente do sistema imunológico, ou um anticorpo se liga ao outro, ou o anticorpo vai se ligar ao sistema complemento, ou vai se ligar a uma célula do sistema imunológico, para então fazer a ação desse anticorpo. Eles podem então fazer a sua ação como monômeros, simplesmente uma molécula de anticorpo, ou os anticorpos podem se associar, formando então dímeros ou pentâmeros, Pentâmeros, 5 anticorpos ligados, dímeros, 2 anticorpos ligados. Nessa região, então, onde o anticorpo se liga no seu antígeno, aumentada, ampliada aqui, nós podemos observar que tem um encaixe de uma determinada região dessa molécula do antígeno. Então, se eu tenho aqui uma bactéria, não é a bactéria inteira que está sendo reconhecida pelo anticorpo, é um determinado pedaço de uma determinada molécula, seja um açúcar, um lipídio, uma proteína. Esse pedaço que é reconhecido do antígeno se chama de epítopo. Então, um anticorpo ele reconhece só pequenos pedaços de um antígeno. Quando então os linfócitos eles produzem esses anticorpos, eles podem tanto permanecer ligados à membrana desse linfócito, quanto eles podem ser secretados para fazer a sua ação. Cada tipo de anticorpo ele vai ou ficar associado ou ser secretado. Então, essa região onde vai ocorrer a ligação anticorpo-antígeno, que é o chamado epítopo ou determinante antigênico. Um mesmo antígeno ele pode se ligar a diversos anticorpos diferentes, porque um mesmo antígeno ele tem diferentes epítopos, ele tem diferentes partes, e cada uma dessas partes pode se ligar a um anticorpo distinto. Por exemplo, um vírus, que é um grande antígeno, ele tem diversos componentes, ele tem proteínas, ele tem lipídios, ele tem açúcares, e todas essas moléculas, elas têm então seus determinantes antigênicos para que anticorpos reconheçam. Então, eu posso ter muitos anticorpos diferentes reconhecendo o mesmo antígeno. Nos casos de vírus, por exemplo, é muito comum que uma determinada molécula seja o principal determinante antigênico, ou seja, a principal molécula que quando você tem uma infecção, você produz anticorpos contra ela e com isso você é capaz de neutralizar esse vírus. Como é que então a ligação do anticorpo ao seu epítopo causa uma defesa, causa algum efeito no seu corpo? Quando esse anticorpo, então, reconhece um antígeno, por exemplo, aqui uma bactéria, um vírus, aqui representando um vírus, ele vai se ligar a várias regiões desse antígeno. Com isso, a primeira coisa que eu causo aqui é um processo que a gente chama de opsonização, quando eu ligo a várias regiões em torno desse componente. Com isso, esse componente ele não é mais capaz de fazer a sua atuação, por exemplo, ele não é mais capaz de infectar uma célula, ele não é mais capaz de se multiplicar. Outro efeito importante é que ele atua como se ele fosse uma bandeira, sinalizando então para as células do sistema imune para poderem
encontrar aquele componente e fagocitar mais facilmente esse componente. Isso porque nessa região constante ele tem então ligação, ele tem afinidade com receptores das células fagocíticas. Então as células fagocíticas ficam com vários locais para poder reconhecer e destruir aquele componente. Então existem 5 classes diferentes de anticorpos, né? IG de imunoglobulina, IgA, IgE, IgD, IgM e IgG. IgA é a molécula de anticorpos encontrada nas mucosas, é a primeira frente de defesa das barreiras, né? Ela tem essa estrutura de dímero. O IgD, assim como o IgM, é uma molécula presente em linfócitos imaturos. Quando ele então amadurece, normalmente ele modifica a sua classe. IgM é a primeira molécula produzida quando há uma resposta imunológica, porque ela está presente na membrana desses linfócitos, então ela começa a ser produzida em maior quantidade e é secretada, enquanto o linfócito sofre então um processo de amadurecimento. IgE é o anticorpo relacionado aos processos alérgicos. Essa região constante da IgE ela é capaz de se ligar a basófilos e mastócitos, causando então a chamada degranulação, né, que é a liberação dos constituintes dessa célula. E a IgG, que é então o anticorpo relacionado realmente à imunidade, principalmente à memória imunológica. Uma vez então que um linfócito B ele começa a produzir, ele é estimulado, né? Então inicialmente ele possui ali na sua membrana IgD e IgM e ele é estimulado porque esse anticorpo é capaz de reconhecer alguma coisa, essa célula recebeu moléculas sinalizadoras e ela vai começar a se multiplicar e ela vai trocar o isotipo, ela vai trocar de tipo de imunoglobulina. Então, que tipo de imunoglobulina ela vai formar? Depende muito de qual é a outra estimulação que está presente naquele local que ele recebeu o sinal. Então, quando ele recebe o sinal para multiplicar, quando o anticorpo reconhece, que está na membrana dessa célula, reconhece um antígeno. Se tiver presente interferon gama, eu vou formar um IgG. Interferon gama é uma citocina clássica de um processo inflamatório que está acontecendo quando tem a presença de um vírus, quando tem a presença de uma bactéria. Se tiver a presença de interleucina 4, eu produzo um IgE, que é uma outra citocina clássica de um processo alérgico. Se tiver ali presente um TGF-beta, outras citocinas teciduais, sinalizando que aquilo ali é uma mucosa, eu vou produzir IgA, certo? E lá no início, onde a célula foi estimulada, mas ainda não tem nenhuma outra citocina presente, ele produz IgM. Por isso que a IgM é a citocina que é produzida no momento de infecção aguda. Acabei de reconhecer, mas ainda não tem uma resposta inflamatória efetiva acontecendo, então produz uma grande quantidade de IgM, e assim que a resposta inflamatória começa, eu tenho a produção de interferon gama, que faz com que haja a troca de IgM para IgG. Então essa célula é capaz de trocar os subtipos simplesmente trocando aquela região constante. Mantém a região variável, que é o que reconhece o antígeno, e troca a região constante. Outro componente importante do sistema humoral imunológico é o sistema complemento. O sistema complemento são proteínas, chamadas também de globulinas, tá? Que estão presentes no sangue numa forma inativa. São mais de 9 proteínas diferentes, chamadas de C1, C2, C3, C4, C5, C6, enfim. Essas proteínas, quando há a presença de algum patógeno ou a presença de IgM no sangue, essas proteínas elas são ativadas e elas se ativam em cascata, né? Vocês estão observando aqui a C3 ativada, ativou a C5, elas vão se ativando em cascata e como consequência elas vão causar uma série de coisas. Então, que coisas são essas que o sistema complemento faz? A primeira delas é formar um poro na membrana da célula-alvo,
E esse poro, então, faz com que haja a lise, o rompimento dessa célula, por exemplo, de uma bactéria, o que ajuda, então, à destruição desse componente. Assim como os anticorpos, ela também é capaz de causar opsonização, porque ela não tem um reconhecimento específico, mas ela sempre tem afinidade com determinados compostos que toda bactéria tem, né? Que são açúcares especiais. Então ela se liga e também opsoniza bactérias, facilitando a fagocitose, porque os macrófagos também têm receptores para o sistema complemento. A ligação de moléculas ativadas do complemento a, por exemplo, basófilos e mastócitos causa degranulação, que vai levar então à liberação de substâncias que facilitam a migração das células dos capilares para os tecidos, causando a ativação da resposta inflamatória. E também a própria ativação da célula, por exemplo, células fagocíticas para fazer fagocitose com maior intensidade. E eles são capazes também de marcar anticorpos, né, que estejam complexados com antígenos, para poder facilitar, então, a retirada desses complexos imunológicos e a destruição desses componentes. A coagulação sanguínea também é um importante mecanismo de defesa, porque ela impede que o sangue extravase dos capilares e dos vasos sanguíneos. Então, existem proteínas presentes ali no sangue, numa forma inativa, e quando há, então, a lesão do tecido do capilar, a exposição de regiões que não estariam expostas, que são regiões de tecido conjuntivo, né, nesse vaso sanguíneo que era revestido por um epitélio, há, então, a ativação de uma cascata que vai levar à produção de fibras insolúveis, chamadas de fibrinas. Essas fibras insolúveis vão formar uma rede, e nessa rede vão se ligar pedaços, fragmentos de células adesivas, que são as plaquetas. Então, nessa região onde houve a lesão, começa a formar essa rede de fibras, de fibrina, e plaquetas se grudam para fazer, então, um tampão plaquetário que impede a saída do sangue dessa região, desse capilar. Grande problema do processo de coagulação é quando a coagulação acontece num vaso íntegro. Isso causaria, então, o bloqueio da passagem do sangue e é um dos problemas, por exemplo, que está acontecendo nos casos de Covid, né? Você está tendo a formação dos chamados trombos. O que é a trombose? São processos de coagulação que estão acontecendo em vasos sanguíneos que estão íntegros, eles não estão rompidos, e com isso eu bloqueio a passagem do sangue. Bom, e esse batalhão celular? Como é que esse batalhão celular está funcionando na imunidade? Começamos então com as células fagocíticas, e as células fagocíticas elas encontram o patógeno, elas encontram o local onde elas devem realizar a fagocitose, porque existem moléculas que elas reconhecem e elas vão migrando na direção dessas moléculas até que elas consigam fazer o processo de fagocitose. A gente está aqui observando um neutrófilo em migração para poder fagocitar uma bactéria. Claro que isso está, né, acelerado. Uma vez que ele consiga, então, fagocitar esse elemento, por exemplo, uma bactéria, se esse elemento for um elemento estranho, ele vai, então, produzir pequenos pedacinhos, epítopos, dos componentes dessa bactéria e expor esses pequenos pedacinhos para as células do sistema imunológico. As células específicas, agora da imunidade específica, os linfócitos, vão reconhecer esse antígeno que está sendo apresentado se ela tiver um anticorpo que seja capaz de reconhecer aquele epítopo. Essa célula que tem um anticorpo capaz de reconhecer esse epítopo, ela é nesse momento ativada, ela é estimulada para se multiplicar e liberar substâncias estimuladoras para outras células de defesa. Então observem vocês, é necessário ter uma grande variedade
de linfócitos com uma grande variedade de anticorpos diferentes para que essa célula possa ser estimulada, né? Eu tenho aquela célula que reconhece especificamente aquele antígeno e ela seja estimulada. Os linfócitos, então, quando eles são ativados, eles vão liberar substâncias chamadas de interleucinas. Então, observe o linfócito TCD4 liberando substâncias que vão ativar o linfócito TCD8. Esse linfócito, uma vez recebendo essa estimulação, ele começa a se multiplicar. E essa multiplicação vai fazer, então, com que essa resposta seja mais efetiva. E também a produzir substâncias internas para poder fazer a sua atuação. No caso desse linfócito, ele é um linfócito citotóxico. Os linfócitos citotóxicos, eles também são capazes de reconhecer uma célula que está modificada, que está alterada, por exemplo, uma célula infectada ou uma célula tumoral, e promover a morte especificamente dessa célula. Então, diferente da célula NK, que promove a perfuração e a lise de todas as células que estiverem próximas a ela, a célula TCD8, ela é específica para reconhecer aquilo que ela tem anticorpos, né, na sua membrana, que ela reconhece aqueles epítopos. Então, observem aqui que quando ela chega próximo àquela célula que tinha aquela característica, ela libera componentes e faz com que essa célula ela murche e encolha. Isso é um processo de morte celular. A mesma coisa a gente vai ver nesse caso aqui também acontecendo, né, ela induzindo essa célula aqui à morte. Então, ela chega próxima à célula, ela vai e induz, então, essas células a morrerem por apoptose. As células NK, elas vão ser ativadas aqui por células fagocíticas que liberam, então, substâncias, uma vez que elas, por exemplo, reconheçam e façam a digestão de um vírus. E essa ativação vai fazer com que a célula NK libere dois componentes, um se chama perforina e o outro granzima. A perforina vai fazer poros em membranas que estejam próximas, sejam essas membranas de células, por exemplo, células infectadas, mas também células sadias, sejam então essas membranas de bactérias, e nesses poros vai passar uma substância chamada granzima, que então promove a morte dessa célula. Os eosinófilos, eles fazem uma atuação também bem parecida com as células NK, só que normalmente estimulados por componentes presentes em células de parasitas. Então aqui a gente está observando, né, o C. elegans, que é um parasita, sendo atacado por vários eosinófilos numa cultura de células. E, afinal de contas, o que é o processo inflamatório? O processo inflamatório é todo esse processo de estimulação de células do sistema imunológico, liberação de moléculas que vai causando uma série de efeitos que são, em sequência, calor, rubor, edema, dor e perda de função. Toda vez que há lesão de um tecido ou um micro-organismo que é reconhecido por uma célula fagocítica, há a liberação de substâncias por essa célula fagocítica, de interleucinas, que vão estimular, então, basófilos e mastócitos que vão liberar seus componentes, que são histamina e prostaglandina. Essas substâncias vão promover a vasodilatação, causando um aumento da temperatura no local e o rubor, que é essa coloração avermelhada, vão causar o aumento da permeabilidade dos capilares pela histamina, levando então à liberação de fluido que estava dentro desse capilar, causando então o edema, que é o inchaço, e permitindo a migração de leucócitos, que vão liberar cada vez mais substâncias, mais quimiocinas, promovendo então a migração de células chamadas de quimiotaxia. Com essas células migrando, elas vão liberar substâncias, por exemplo,
o interferon gama, que é uma das moléculas principais aqui do processo, e o interferon gama é que leva ao aumento da temperatura, a febre, que leva então também a uma proliferação maior dos leucócitos, mas isso causa febre e a sensação de dor. Então isso aqui é o processo inflamatório, que está sempre relacionado tanto a processos de recuperação, regeneração tecidual, né? Porque essas mesmas moléculas e substâncias também vão levar à multiplicação das células locais para a regeneração desse tecido, quanto para o combate a algum micro-organismo patogênico. Depois de iniciado um processo inflamatório, a apresentação dos antígenos para linfócitos B e linfócitos T, né? O que vai começar a acontecer? Esses linfócitos T auxiliares, CD4, liberam substâncias que vão estimular a proliferação de linfócitos T citotóxicos e de linfócitos B, que são produtores de anticorpos. Ao mesmo tempo, há a formação de células de memória de todos esses linfócitos. Quem são essas células de memória? São essas células capazes de reconhecer esse antígeno que foi apresentado. Então, ao mesmo tempo que há estimulação para que esses linfócitos se multipliquem, formando células que vão responder, há estimulação para que alguns se mantenham como células de memória. Mas para que essa estimulação aconteça, são liberadas uma série de moléculas por essas células do sistema imunológico, ainda não muito bem conhecidas. O que se sabe é, numa segunda exposição que você fizer ao mesmo antígeno, o que vai acontecer é que essas células de memória, que antes precisavam, ser encontradas, elas agora já existem, elas estão aguardando e elas são rapidamente ativadas. E quando essas células de memória são ativadas, elas se proliferam mais rapidamente e a passagem da resposta inata para a resposta adaptativa é muito mais ágil. E com essa passagem ágil para a resposta adaptativa, o que vai acontecer é que essa resposta é muito mais eficiente. E essa mesma ideia, é utilizada, por exemplo, nas vacinas. Quando você tem uma primeira exposição a um antígeno, você gera uma resposta imunológica, você gera algumas células de memória, uma certa produção de anticorpos. Quando você tem uma segunda exposição a esse antígeno, você estimula suas células de memória, que vão fazer uma resposta muito mais rápida. Observem que a produção de anticorpos aconteceu num momento muito anterior ao da primeira resposta e muito mais eficiente. A quantidade de anticorpos também produzida é muito maior, o que gera também mais manutenção dessas células de memória, porque uma vez que elas foram novamente estimuladas, elas são muito necessárias e aí você tem uma maior quantidade também dessas células de memória. E daí vem a ideia também das 2 doses da maior parte das vacinas. E aí a gente vem para essa parte da imunidade passiva e ativa. Então, numa vacina, numa infecção, o que eu tenho? Eu tenho a imunidade ativa, Eu tenho apresentação a um antígeno e o meu corpo tendo que gerar toda uma resposta que vai gerar uma imunidade específica e a formação de memória. Esse é o principal. Eu tenho uma formação de memória para poder responder novamente a esse mesmo estímulo. Já numa imunidade passiva, eu recebo diretamente o soro com os anticorpos. E quando eu recebo esses anticorpos, eu vou ter uma imunidade, mas eu não tenho o quê? A formação da memória. Então, eu tenho a resposta, porque naquele momento eu recebi os anticorpos, que vão estimular o sistema a funcionar, mas eu não tenho a estimulação da formação da memória, porque esses anticorpos já vieram prontos, não eram anticorpos do meu corpo que estimularam células que se multiplicaram.
essa imunidade passiva, ela pode ser um processo natural e ela é extremamente importante. A gente receber esses anticorpos prontos durante o período embrionário e durante o período da primeira infância. Então, durante o período embrionário, os anticorpos, principalmente IgG, eles são capazes de atravessar a barreira placentária e migrar da mãe para o embrião. E com isso, o embrião ele já nasce com uma carga imunológica por receber esses anticorpos da mãe. Né? Muitas vezes as mães elas são imunizadas durante a gestação para também impedir que a criança tenha algumas doenças no início, né, da sua formação. O leite materno é outra fonte importantíssima de anticorpos. O início da formação do tubo digestório, né, o bebê, ele tem um tubo digestório que ele permite a passagem de algumas proteínas. O nosso já não permite mais, mas o do bebê permite, exatamente para que ele tenha, né, o recebimento desses anticorpos. Observem então que há um aumento da quantidade de IgG circulantes na mãe durante o período da gestação. Então, essas células de memória da mãe são ativadas para produzir anticorpos e passar uma imunidade para o embrião, que quando então nascer vai ter uma imunidade já, pelo menos pelos meses iniciais, essa imunidade passiva. Né? E logo após, a mãe já para essa estimulação que tinha acontecido. No leite materno, a mãe vai passar agora para a criança um anticorpo no formato agora de IgA, que é um anticorpo produzido nas mucosas. Então, ele começa a receber grande quantidade desse IgA, originário do leite, e quanto mais tardiamente ocorreu o desmame, maior a quantidade desses anticorpos que vão se manter circulantes no sangue da criança, né? Então, observe que pode se manter por até 4 anos esses anticorpos circulantes no sangue da criança, até porque nesse processo, né, não só anticorpos, mas também células já foi estudado que são passadas para essa criança. Até que após um ano, observe que demora muito para a criança começar a produzir, agora aqui em amarelo, os seus próprios anticorpos da imunidade ativa. Então, durante muito tempo, a criança depende dessa imunidade passiva, por isso que crianças que não mamam têm uma probabilidade maior de adquirir doenças, porque elas teriam que ativar mais cedo essa imunidade ativa. A gente consegue mimetizar essa imunidade passiva artificialmente, utilizando, por exemplo, outros organismos, no que a gente chama de anticorpos heterólogos, né? Como no caso do soro antiofídico. A gente injeta o veneno da cobra num cavalo, depois coleta o soro desse cavalo e esse soro é utilizado, então, para imunizar indivíduos que tenham sido picados por cobra, porque precisam de uma resposta imediata. E, ultimamente, vocês têm visto alguns noticiários sobre estudos utilizando anticorpos homólogos, ou seja, do próprio homem, né? Então, coleta de sangue de pessoas que já tiveram aquela doença vão ter, durante um bom tempo, anticorpos contra aquela doença. E isso pode ajudar pessoas que estão, nesse momento, adoentadas. Não vão produzir depois uma memória, mas essa imunidade passiva é extremamente importante para quem está nesse momento internado nos hospitais. As vacinas, elas vão então mimetizar uma situação de imunidade ativa. Então, na primeira dose que você faz da vacina, é como o primeiro contato com o antígeno. Você faz uma resposta majoritária de IgM, logo depois você passa a produzir IgGs específicos para aquele antígeno e, com o tempo, você vai decair todos os anticorpos porque você parou de ter contato com aquele antígeno. Num segundo contato com aquele antígeno, o que você criou durante esse primeiro momento? Células de memória. Essas células de memória serão ativadas
E a partir disso, a sua resposta será muito mais específica. Então, observem que já nesse segundo momento, logo no início, há uma resposta com aumento da produção de anticorpos do tipo IgG, porque as células de memória foram ativadas. Mas você também ativa novas células inespecíficas para a produção de IgM, mas a produção de IgM da segunda dose é igualzinha à da primeira dose. O que modifica de uma para outra é o estímulo da célula de memória e a produção de IgG. E com isso eu tenho a multiplicação de células de memória e a manutenção daquela memória. Então é isso que eu observo. Na primeira dose eu tenho uma quantidade muito pequena de anticorpos que vão então ser estimulados e eu vou ter e criar as células de memória. Essas células de memória, uma vez criadas, segunda dose acontecendo, eu tenho então uma imunização completa após um tempo decorrido dessa segunda dose, que é em torno de 2 semanas, que é o tempo de estimulação dessas células de memória. Essa estimulação ela vai ser modificada dependendo do tipo de vacina que eu utilizo. Se é vacina chamada vacina morta ou vacina viva. Vacina morta significa que eu pego apenas os componentes daquele antígeno, né? Uma proteína, um pedaço da proteína, um lipídio daquela bactéria, daquele vírus e imunizo o indivíduo para aquele componente. Eu tenho uma resposta predominante de produção de anticorpos. Já na vacina viva, ou seja, um vírus atenuado, uma bactéria atenuada, eu tenho a interação com o organismo inteiro, que tem uma quantidade enorme de antígenos e faz uma resposta imune muito mais voltada, muito mais sinalizada para a resposta celular do que o humoral. Então, a quantidade de anticorpos gerado, ela vai ser grande, mas eu vou ter também uma resposta associada de estimulação de células específicas, o que no caso de uma infecção viral é até muito mais importante do que a produção de anticorpos propriamente dito. E a última parte, então, que eu quero falar para vocês são as vacinas de alergia. No processo alérgico, anticorpos do tipo IgE são produzidos para reconhecer o antígeno que é o alergeno. Quando o IgE se liga, então, às células de mastócitos, você degranula esses mastócitos, liberando histamina, que causam, então, a vasodilatação e a permeabilidade desse capilar, causando, então, aquela característica de rubor e ardor, né, próprias da reação alérgica. Quando você, então, administra esse alergeno, esse antígeno, por uma via da vacinação, você entrega esse antígeno a células dendríticas, que vão, então, apresentar eles a anticorpos das células T auxiliares, que passam a liberar citocinas para estimular a produção de IgG e não IgE dessa vez. A produção de IgG vai inibir esse sistema de várias maneiras. A primeira maneira é que a IgG vai se ligar ao próprio alergeno, à própria substância, opsonizando e impedindo então que ela se ligue à IgE. A segunda maneira é que mesmo que a IgE se ligue a mastócitos, quando a IgG também se ligar a esse mastócito, vai inibir o processo de degranulação. Então, se os dois anticorpos estiverem presentes ao mesmo tempo, IgE e IgG, a resposta alérgica não vai acontecer. E o terceiro momento seria o próprio processo de estimulação da fagocitose desse alergeno e desse antígeno, desse anticorpo, IgE também, a ser destruído pelo mastócito, pela presença de anticorpos do tipo IgG, reduzindo assim também a quantidade de anticorpos IgE presentes naquele indivíduo, reduzindo assim outras respostas alérgicas a acontecer nesse indivíduo.